Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, Romanos, o Evangelho da Justiça de Deus. Nós estamos caminhando para o final desta exposição no livro de Romanos. E esta é a lição de número 13, que tem o seguinte título: As obras sociais na Igreja. Esta lição foi estudada no dia 28 de junho de 1998 e tem os comentários de Ezequias Soares da Silva. Mas antes da gente iniciar o estudo de hoje, queremos contar com a sua participação aqui no canal. Se você é novo por aqui, se inscreva agora no canal. E não se esqueça de acionar o sininho em todas as notificações, porque fazendo assim você será notificado e verá tudo em primeira mão quando colocarmos um conteúdo novo no ar. Deixe o seu gostei, porque desta forma você estará nos ajudando a espalhar esse conteúdo para mais pessoas. E compartilhe o link deste vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar a aula de hoje. Então eu te convido a pegar um lápis, um papel e uma caneta, para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. E o texto áureo diz assim: E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Hebreus capítulo 13 e o versículo 16. Verdade prática. A prática da filantropia ou serviço social deve estar baseada no amor, na prática do bem e na mútua cooperação. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Romanos, no capítulo 15, do versículo 22 até o versículo 29, que diz assim: Pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco, mas agora que não tenho mais demora nestes sítios, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem à Macedônia e à Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto de lá, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. A Igreja de Cristo tem trabalhado com grande afinco e denodo na tarefa de evangelização dos perdidos. Não obstante a Igreja prosseguir na sua tarefa principal, depara-se com um enorme desafio de atuar no ministério de compartilhamento com os menos favorecidos. Nesta lição estaremos estudando o plano, as bênçãos e o galardão de Deus para a Igreja que exercita misericórdia para com os necessitados. Introdução. A parte prática da Epístola aos Romanos mostra que Deus tem interesse no bem-estar social do ser humano. Isso pode ser encontrado em toda a Bíblia. As atividades sociais devem acompanhar o trabalho de evangelização. Primeiro tópico: os cristãos pobres de Jerusalém. Em primeiro lugar, o papel da Igreja na sociedade. O objetivo principal da Igreja é glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo 31. Alguém pode perguntar: a tarefa principal da Igreja não é a evangelização?
A resposta é afirmativa. Isso, porém, é consequência do glorificar a Deus. A atividade da igreja se direciona em dois sentidos: vertical, adoração, atividades espirituais; horizontal, servir ao próximo, atividades filantrópicas e sociais. Por isso, Deus estabeleceu ministérios na igreja. Em segundo lugar, o reconhecimento dos gentios, versículo 27. Os gentios deviam se sentir endividados espiritualmente com os judeus. Afinal, Jerusalém era a igreja-mãe. Como nós, no Brasil, reconhecemos os nossos pioneiros suecos e temos uma admiração profunda pela Suécia, a nossa mãe, que nos enviou os primeiros missionários. Assim também os gentios tinham um apreço especial pelos irmãos judeus de Jerusalém. Em terceiro lugar, Jerusalém e suas necessidades. Agora, a igreja de Jerusalém padecia necessidades. O apóstolo Paulo era um homem muito cuidadoso. Tudo o que fazia, o fazia com dedicação e empenho. Eclesiastes capítulo 9 e o versículo 10. Seu cuidado com as igrejas não se restringia apenas ao plano espiritual. Paulo, sabendo dessa necessidade, levantou ofertas na Macedônia, na Acaia, versículo 26, e 2 Coríntios capítulo 8 e o 1º versículo. Em Corinto e na Galácia, 1 Coríntios capítulo 16, do 1º versículo até o versículo 3. 2 Coríntios capítulo 8, do versículo 6 até o versículo 11, e também no capítulo 9, do 1º versículo até o versículo 5, para suprir as necessidades dos irmãos pobres de Jerusalém. Em quarto lugar, objetivo de Paulo. O apóstolo Paulo via a necessidade de unir as igrejas gentias com a de Jerusalém. Os gentios ainda eram vistos com suspeitas por causa dos costumes judaicos. Essa oferta era um gesto espontâneo, baseado no amor fraternal, e com isso levava os gentios a reconhecerem sua dívida espiritual com Jerusalém. Não era uma inovação, pois cerca de 11 anos antes, juntamente com Barnabé, Paulo levou uma oferta para os necessitados de Jerusalém. Atos capítulo 11 e o versículo 30. Segundo tópico: a necessidade atual. Em primeiro lugar, ministrar aos santos, versículo 25. Essa expressão diz respeito ao serviço social prestado pelo apóstolo Paulo aos irmãos pobres de Jerusalém. Ministério significa serviço. Deus incluiu entre os ministérios dados à igreja o serviço social, ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Romanos capítulo 12 e o versículo 8. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 28. Em segundo lugar, mazelas sociais. Jesus disse: porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes. Marcos capítulo 14 e o versículo 7. Hoje se fala dos meninos e meninas de ruas, juntamente com os idosos abandonados, da prostituição infantil, das frequentes invasões de terra, do desemprego e de outras mazelas. O que a igreja tem feito para aliviar o sofrimento dessa gente? É bom lembrar que desde o princípio do mundo que os trabalhos filantrópicos estiveram sempre ligados à religião. Tiago, capítulo 1 e o versículo 27. Em terceiro lugar, pão para quem tem fome.
não apenas ficar alheios aos sofrimentos do próximo. 1 João capítulo 3 e o versículo 17. Convém lembrar que uma cesta básica não resolve o problema do pobre. O problema é resolvido à medida que essas pessoas forem absorvidas no mercado de trabalho, ganhando seu pão com o suor do seu rosto. A cesta básica é um paliativo até que as pessoas consigam emprego. O que não se deve é despedir sem nada o necessitado. Tiago chama esse procedimento de fé morta. Tiago capítulo 2, do versículo 14 até o versículo 17. Terceiro tópico: a filantropia na Bíblia. Em primeiro lugar, a filantropia. A palavra significa humanitário, amigo da humanidade, e vem do grego philos, amigo, e anthropos, homem. Ora, se os que não têm esperança estão sempre dispostos a ajudar a seu próximo, por que não nós, que somos filhos da luz? O cristão tem inclinação para ajudar os pobres e necessitados, porque ele é participante da natureza divina. 2 Pedro capítulo 1 e o versículo 4. Em segundo lugar, desde Moisés. O assunto da filantropia vem desde Moisés e perpassa toda a Bíblia. Jesus deu o exemplo de filantropia numa época em que não havia infraestrutura e nem organização estatal. Quando falamos de trabalhos sociais e filantrópicos, queremos mostrar as várias maneiras pelas quais a Igreja procura socorrer os pobres nas suas necessidades. Como o pecado é a causa primária dessa miséria, enquanto o mundo subsistir, estas coisas estarão presentes. Em terceiro lugar, no cristianismo. Não demorou muito para que os serviços sociais surgissem na Igreja. Os apóstolos delegaram esses trabalhos aos irmãos vocacionados, de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Os apóstolos deram assim importância a essa atividade, não ficando alheios aos problemas dos necessitados. Isso está muito claro em Atos capítulo 6, do primeiro versículo até o versículo 6. Quando houve a separação de crentes para o diaconato, a fim de servirem nesse ministério. Quarto tópico: as bênçãos de Deus. Em primeiro lugar, comunicar e comunicação. O apóstolo Paulo costuma usar o verbo comunicar ou o substantivo comunicação, com referência ao ato de o cristão compartilhar o que tem com os demais. 2 Coríntios capítulo 8 e o versículo 4. Filipenses capítulo 4 e o versículo 15. A versão Almeida atualizada usa o verbo associar. Isso diz respeito à ajuda aos necessitados. Hebreus capítulo 13 e o versículo 16. E também a ofertas ou ao sustento missionário. Filipenses capítulo 4 e o versículo 15. Em segundo lugar, Deus promete retribuir. Quem ajuda ao necessitado, Deus o abençoa. 2 Coríntios capítulo 9, do versículo 8 até o versículo 12. Temos a promessa de Deus de uma boa colheita. Salário abençoado. Por isso, Jesus disse que é melhor dar do que receber. Atos capítulo 20, o versículo 35. Jesus garantiu que quem assim faz, de maneira nenhuma perderá o seu galardão. Mateus capítulo 10, o versículo 42. Em terceiro lugar, a omissão dessa responsabilidade é pecado. Deus abençoa, tanto no sentido espiritual como no material, aos que ajudam os necessitados. Ele aumenta os bens materiais para que também aumente as condições de ajuda aos necessitados.
Quem dá ao pobre, empresta a Deus. Provérbios capítulo 19 e o versículo 17. Qualquer omissão diante desta responsabilidade espiritual que pesa sobre a igreja pode resultar em graves consequências. A Bíblia diz que o que retém o trigo, o povo amaldiçoa. Provérbios capítulo 11, o versículo 26. Em quarto lugar, a caridade fraternal. Infelizmente, ainda há igrejas que continuam insensíveis às necessidades do pobre e aos serviços sociais. Dão muita ênfase à guerra espiritual, ao mundo invisível, mas não se importam com o mundo visível. Não devemos nos esquecer da hospitalidade dos presos e dos maltratados. Hebreus capítulo 13, do primeiro versículo até o versículo 3. Conclusão: a generosidade cristã não deve se restringir apenas aos trabalhos filantrópicos. Deve ser extensivo ao trabalho de Deus, nos dízimos e nas ofertas, para a expansão do reino de Deus. O ex-primeiro-ministro de Israel, Ben-Gurion, disse certa vez que Israel vive dos Misen e Nissen, jogo de palavras hebraicas que significa impostos e milagres. A obra de Deus se faz com recursos financeiros, dízimos e ofertas, e com os milagres. A igreja de Filipos tinha essa visão e não se esqueceu do apóstolo Paulo. O apóstolo ficou deveras agradecido aos filipenses pela lembrança e pela ajuda. Filipenses capítulo 4, do versículo 14 até o versículo 19. E assim finalizamos mais um podcast. Lições Bíblicas Dominical, Romanos, o Evangelho da Justiça de Deus. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa nova exposição. Que Deus vos abençoe. Filhinhos, o fim está aí. Como já ouvimos, o anticristo está prestes a surgir. E muitos, como ele, estão surgindo. Por isso, estamos certos que o fim está aí. AMRL3, o canal da família cristã.